A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nosso estudo será bem breve, porém abordaremos um costume que adentrou no meio cristão, e de forma silenciosa minou a muitos, principalmente, aqueles que não tiram um momento a meditar nas Sagradas Escrituras. Antes de iniciarmos o estudo, peço que nos ajude, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, e ativando o sininho, se desejar também compartilhe nosso estudo. Na sua caminhada cristã, talvez você em algum momento já tenha ouvido alguém a dizer a frase, venha como estás, porém, não permaneça da mesma maneira. Este termo é utilizado muitas das vezes para se referir que Deus ama a pessoa como ela é, que Cristo ama o mundo atual de forma que todos podem vir, como está, que eles podem continuar a pecar contra a própria palavra de Deus, e mesmo assim, são aceitos como são. E para dar uma reforçada, ou dizer uma melhorada, para que não seja algo que choque, esses tais que se acheguem até a Cristo como estão, colocam uma continuação da frase em forma de direção, ou seja, uma mudança, mais que mudança, que direção? Esta afirmação, ou melhor este versículo não foi dito por Jesus, e muito menos se encontra nas Escrituras Sagradas, é nada menos que uma extração e uma adaptação para a vida do ouvinte atual. O texto original é a passagem de Mateus 11 verso 28 que diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se voltarmos ao capítulo anterior no verso 25, Jesus afirma que, basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Note que Cristo não está aqui enganando ninguém, mas simplesmente dizendo como deve ser a conduta daquele que o segue. Ele como mestre e senhor, deve ser seguidos como exemplo por seus servos e discípulos. Cristo, além de santificar com orações, e o próprio jejum no deserto, Cristo teve sua vida direcionado para o reino, em propagar aquilo que o Pai lhe enviou a fazer. Assim o discípulo não deve andar como queira, mas como o mestre e senhor deseja, com uma vida de oração, jejum, meditação da palavra, além de dedicar-se ao reino de Deus. É justamente por este motivo que Cristo, no livro de Lucas 9 verso 23, diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Em outras palavras, Cristo nos direciona que para estarmos na sua vontade, precisamos vencer a nós mesmos, todos os dias. Negar as nossas vontades, é também negar ouvir aquilo que nossa carne deseja ouvir, algo que alimenta só o meu ego, e começar a dar ouvido ao que Cristo quer nos falar. A utilização de trechos extraídos das Sagradas Escrituras, e encaixados para nossa própria vontade e desejo, se encaixa perfeitamente no que o apóstolo Paulo disse quando enviou sua segunda carta ao jovem Timóteo 4 verso 3 que diz, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. No livro de Mateus 15 verso 8 Jesus relembra de forma resumida, aos escribas e fariseus, o que o profeta Isaías disse, porém aqui para entendermos mais claro leremos o capítulo 29 verso 13, do livro de Isaías, que diz, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, com a boca e com os lábios, me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Ou seja, Deus já havia dito a Isaías que o povo só honra por lábios, mas seu coração está longe. Isso é sinal de estarem alicerçados em ensinamentos de homens que os instruíram. E dizemos algo em menção às Escrituras Sagradas, por acharmos bonito, ou por acharmos que irá comover alguém. Note que a Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos 17 verso 11 relata que os bereanos, ao receberem a palavra pregada por Paulo, examinavam a cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Isto era uma forma de não serem enganados, e saírem dizendo algo só por ouviram alguém dizer, mas se baseavam nas Escrituras, se estava correta a exposição de tal trecho. Nós quando chegamos até os pés de Cristo, normalmente chegamos já todos quebrados, desanimados, cansados, desapontados, infelizes, doentes, vivendo na miséria seja ela financeira ou espiritual. Raramente chegamos até Cristo, como em forma de gratidão. É também por este motivo que ouvimos outro termo por aí que, se você não vem por amor, vem pela dor, mas este caso fica para outro estudo, justamente por não estar em conformidade com a Bíblia. Pois bem, chegamos até Cristo, como alguém que já vem carregando fardos de pecados. E o sábio Salomão, ao escrever o livro de Provérbios 28 na parte B do verso 13, disse, quem confessa seus pecados e os abandona,
obterá misericórdia. Essa misericórdia é justamente por meio dela que mudamos de vida, de caráter, e começamos a parecer mais e mais com Cristo, nosso Senhor e Mestre. Deste modo, o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Efésios 4, versos 17 ao 24, advertiu, exortou e orientou os irmãos quanto suas condutas, comparando seus passados sem Cristo, o presente em Cristo e seu futuro caminhando com Cristo, dizendo assim: Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, devemos nos despir do velho homem, nos revestirmos do novo homem, que é criado para ser semelhante a Deus em justiça, santidade provenientes da verdade. Largando o que o mundo e os falsos pregadores dizem, e vivendo a palavra de Cristo, ditado popular que distorce a Bíblia, não auxilia o cristão, mas o desvia do caminho, da verdade e da vida que é Cristo Jesus. Existe sempre alguém que está à espera de uma palavra, e Cristo conta contigo para pregoar as boas novas, conforme o profeta Isaías ouviu a voz do Senhor dizer: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Se prontifique, e deixa Deus te usar. Que Cristo Jesus abençoe, e os guie no conhecimento de sua palavra.